Vamos agora para o cerimonial do casamento, né, que é a coisa mais importante que tem. É aquela parte da cerimônia. Agora, preste atenção. Existem coisas que podem acabar com a cerimônia de casamento. Por exemplo, a marcha nupcial. Se a marcha nupcial for em CD, então deverá observar esse CD antes do casamento. Bota aí, passa ele todinho para ver se não tem uma falha. Imagine a noiva entrando para o casamento e o CD falhando, né? Ó, eita, rapaz, isso é uma vergonha tão grande. É mesmo, viu? Depois não adianta remendar, não adianta. Então você tem que preparar um dia antes. Cadê o CD da marcha nupcial? Bota aí no aparelho, vê se o aparelho lê direitinho. Tem algum arranhão? Não tem, guarda ele direito ali para não faltar. Entendeu? Prestou atenção? Então vamos lá. Vamos dar uma geral, depois a gente vai esmiuçar toda a cerimônia para que você aprenda. O nosso alvo é a sua aprendizagem. A gente não quer que você apenas assista, escute, aprenda em nome de Jesus, para você, quando for necessário e for preciso, você fazer bacana, beleza, beleza mesmo. Tá certo? Vamos lá. O noivo entra ao som de uma música, e aguarda em pé ao lado do altar. Isso aqui está na nossa apostila, né, do Seminário Teológico Luiz Online. As nossas apostilas são em vídeo, então é melhor ainda para você. Vamos lá. A noiva entra ao som de uma música e aguarda em pé ao lado do altar, virado para o auditório, né? O noivo, lembre-se, o noivo entra ao som de uma música. Posteriormente, também ao som de uma música, entrarão os padrinhos. Essa música, ela pode ser qualquer outra música, não é a marcha nupcial. A marcha nupcial é só quando a noiva entra. É só quando a noiva, viu? Posteriormente, também ao som de uma música, entrarão os padrinhos. Olha. Depois do noivo, entram os padrinhos. E posteriormente, antecedendo a entrada da noiva, o noivinho, ou noivinha, ou damas. Ou seja, aqueles menininhos, né, entram segurando as alianças em cima de uma caixinha com almofada. Treinar bastante para que elas não derrubem a aliança. Pode acontecer da criança derrubar a aliança vai cair no meio dos convidados. Depois para achar é uma dificuldade. Então é bom vir dentro de uma caixinha, ou em cima mesmo da almofada, às vezes até apoia melhor. Agora a criança bem treinada, criança bestinha demais, pode ocorrer que essa criança ela venha tropeçar, alguma coisa parecida. Deve ser treinada, viu? Ao seguir, as daminhas, né, a noivinha ou os noivinhos, ou um rapazinho ou uma mocinha, uma criancinha mais ou menos de 10 anos, ao som da marcha nupcial, né, entrará a noiva. Aí é a parte mais importante deste evento. Geralmente deixa tocar um pouquinho. Ninguém, como diz o ditado no Nordeste, está pegando boi, correndo atrás de pegar boi, não. Então tem que ser lento. Primeiro a música, e você faz um CD para que esse CD venha ficar repetindo. A noiva não vai entrando logo correndo, não. Ela para na porta, escuta um pouquinho a música, em torno de 1 minuto. E aí ela vai entrando, passo a passo. Um passo, aí emenda as pernas. Outro passo, emenda as pernas. Entendeu como é a coisa? Primeiro passo, aí emenda. Segundo passo, emenda. É assim por diante. Não é assim não, pá, não. É você, a noiva vai dar um passo, aí junta as pernas. Aí dá outro passo novamente e assim por diante. Da mesma forma, o pai da noiva que vem trazendo a noiva, né, na marcha nupcial. O lugar da troca deve ser no meio da igreja, bem no meio. Não é próximo ao altar, não. É no meio da igreja, onde o pai da noiva vai passar a noiva para o noivo. O noivo vai até lá. Eles param no meio da igreja. E o noivo vai lento. É lento. E isso a gente diz é lento. Mas as pessoas ficam nervosas e fazem rápido. Não, é lento mesmo. Tem que ser lento. Câmera lenta. Vai lá o noivo até o meio da igreja. Cumprimenta quem trouxe a noiva. O pai, ou a mãe, ou o parente, ou o irmão. Cumprimenta com a mão, bate nas costas dele e com a mão direita
puxa a noiva para o seu lado. Vamos lá? Ao seguir a marcha nupcial, a entrada da noiva, que é o grande, né? A noiva é o bambambam do casamento. Ela marchará, é a parte que ela os 5 minutos de fama, vamos dizer assim, da mulher, é quando ela se casa. Toda a atenção é voltada para a noiva. Eu acho que até o céu, os anjos ficam tudo olhando para a noiva, né? Ela marchará lentamente, acompanhada do pai ou de um parente, que pode ser um padrinho, né? Em direção ao altar, para encontrar-se com o noivo. Poucos metros antes do altar, ou seja, no meio do altar, o noivo desloca-se, a noiva para. Parou, está parado. Então, o noivo desloca-se para encontrá-la. Então, o noivo, quando vê que ela parou no meio da igreja, então o noivo vai lentamente, chega lá, né? O noivo deverá, após cumprimentar aquele que a conduz, recebê-la com a mão direita, acolhendo ao seu lado esquerdo. Então, a noiva fica do lado esquerdo do noivo. A noiva fica do lado esquerdo do noivo. Entendeu? A noiva fica do lado esquerdo do noivo. Voltando-se para o altar, eles viram para o altar e vão caminhando até lá. Entre os bancos, onde o noivo recebe a noiva, poderá se colocar uma fitazinha, né? E essa fitazinha fica até bonita, entendeu? Você coloca uma fitazinha no meio da igreja, uma fitazinha no meio da igreja, azul, né? Ou amarela, que representa a aliança. Então você coloca essa fitazinha com um nozinho, né? E quando a noiva vem com o noivo, quando a noiva vem com o padrinho ou com o pai, para naquela fita. O noivo vai até lá, abre a fita, solta a fita e cumprimenta quem trouxe a noiva e pega a noiva e coloca ao seu lado esquerdo e marcha até o altar. Isso é sobre o som da marcha nupcial. Após a cerimônia, os noivos receberão o cumprimento. Após a cerimônia, os noivos receberão o cumprimento do pastor e dos padrinhos, seguindo a seguinte ordem. A noiva sai do seu lugar e cumprimenta os seus padrinhos. Volta ao seu lugar. Então sai o noivo e cumprimenta os seus padrinhos e retorna ao seu lugar. Então o noivo cumprimenta os padrinhos do noivo e volta ao seu lugar. E o mesmo acontecendo com a noiva. A mensagem é o seguinte: quando chega perante o altar, está entendendo o que eu estou falando? Se não entender, volta o vídeo. O noivo chega perante o altar, aí estão os padrinhos da noiva e os padrinhos do noivo. Então a noiva sai, cumprimenta os seus padrinhos e volta. E depois vai o noivo e cumprimenta os seus padrinhos. Eu prefiro que tanto a noiva quanto o noivo cumprimentem todos os padrinhos. A noiva vai e cumprimenta todos, aí volta, o noivo vai e cumprimenta todos e volta-se em direção ao altar. A mensagem do pastor deve ser breve, objetiva e específica. Ali vai estar todo mundo nervoso, o noivo vai estar suando, tem noiva que desmaia, tem noiva que começa a chorar, né? Então, a mensagem tem que ser breve. Não adianta você querer fazer uma pregação escatológica, metafísica, né? Eita, agora eu vou arrebentar, vou converter todo mundo. Ou fazer apelo, quem quer aceitar Jesus? Não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Então, uma mensagem falando sobre o amor, exaltando o amor, evitando falar em traição, em desamor, em desordem, em desarmonia. Ali é o momento da harmonia. Você vai falar em amor, em compreensão, em felicidade. Ninguém é completo sozinho, ninguém é feliz sozinho. Deus fez o homem para ter uma companheira, uma mulher para ter um companheiro, e assim por diante. Mensagem breve, exaltando o amor. Você pode exaltar o amor de Maria e de José, pode exaltar a compreensão. Eles foram parceiros na salvação, eles se combinaram, fugiram para o Egito, ou seja, foram exemplo de marido e mulher. A mensagem do pastor deve ser breve e específica, repetindo para deixar tudo claro. Após a cerimônia, o pastor poderá entregar aos noivos um exemplar da Bíblia, de preferência branca, com os nomes dos noivos gravados. Uma dedicatória do pastor em nome da igreja. Isso é muito importante. Uma bíbliazinha é barato, mas não é aquela bíbliazinha desse tamanhozinho não, tem que ser uma bíblia grande, larga, de preferência branca. Tanto a entrada do noivo quanto a saída dos noivos, o auditório deverá estar em pé. Quando os noivos forem sair,
o auditório deve estar em pé. Os noivos entrará e aguardará em pé ao lado do púlpito. Posteriormente, ao som de uma música, entrarão os casais de padrinhos, um após o outro, lentamente dirigindo-se para a sua posição ao lado do púlpito mais à frente. Posteriormente, entrarão a noivinha, damas e a seguir o noivo. Bem, aí é a parte geral do casamento, né? Agora vamos para o que o líder vai falar, o que o pastor vai falar, né? Aí foi a entrada e a saída, tá certo? Agora vamos para o que o pastor deverá falar assim depois da mensagem. O que ele vai falar? As partes têm que ser formais e você tem que preparar aí para escrever direitinho o assunto.